Se você perguntar para um grupo de pessoas qual é a sua série favorita da vida, não vai ser nem um pouco incomum várias pessoas responderem Breaking Bad. Essa obra criada por Vince Gilligan é um dos maiores fenômenos televisivos de todos os tempos, com um valor técnico inegável e atuações marcantes de Bryan Cranston e Aaron Paul. Até o seu spin-off Better Call Saul consegue ser tão bom e às vezes melhor que a série original, tamanha a qualidade dessa produção. Inclusive, eu sei que tem muito fã de Breaking Bad que ainda não assistiu Better Call Saul por pura teimosia, e eu te garanto, você está perdendo muito. É claro que quando a gente fala em Breaking Bad, é impossível não lembrar dele, Walter White, um professor de química que na iminência da morte resolve produzir uma droga chamada metanfetamina para garantir uma graninha para sua família antes de deixar o mundo. Só que o Walter começa a pegar gosto pela coisa, escapa de bater as botas e decide abraçar de vez o seu alter ego, Heisenberg. Não à toa, Werner Heisenberg foi uma grande personalidade do mundo da ciência e trabalhou no projeto nuclear alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Seria o Walter White um dos maiores vilões da TV ou, na verdade, é um anti-herói numa das jornadas mais interessantes e hipnotizantes do mundo das séries? Mas a principal dúvida que fica é: o que exatamente o Walter White era? Químico ou engenheiro químico? Bom, na verdade, ele era um professor de química, possivelmente com formação na área de química. Mas, no mundo do crime, ele também atuou como engenheiro químico. E antes de eu me aprofundar mais nesse tema para vocês, vale lembrar que a forma como Walter White atuava era ilegal e não incentivamos esse tipo de ação, independente da profissão. O químico é o profissional que pesquisa a composição da matéria, estuda os átomos, as moléculas formadas por eles e as reações derivadas das interações entre essas moléculas. Ele conhece com a palma da mão as reações, as substâncias, como alterar, purificar ou agregar compostos. É um profissional cujo foco é mais voltado para o nível microscópico das coisas. Ele usa miligramas ou mililitros como escala e trabalha com vidrarias, como tubos de ensaio, balões volumétricos e normalmente em pequena escala. Então, fazendo um paralelo com a série, num primeiro momento em que a droga é feita em pequena quantidade, cozinhando o cristal azul no trailer, podemos imaginar que ele atuava como um químico. Mas, no momento em que ele pega essa escala micro e deseja transformá-la em escala macro para aumentar a produção e assim faturar muito mais, se fosse no mundo real, ele passaria a enfrentar problemas típicos da engenharia química. O engenheiro químico trabalha desde o desenvolvimento em escala piloto até o projeto e operação de plantas industriais com escalas muito grandes, de muitos quilolitros e toneladas. Ele é o responsável por transformar a química básica e adaptá-la a um processo de produção em massa, visando sempre a maior produção possível, gastando o mínimo possível no menor tempo possível e com o correto manejo dos resíduos. Sabe por quê? Porque meio ambiente é tudo. A questão de segurança também aumenta. Agora não é mais um ambiente com uma ou poucas pessoas. Agora é uma indústria com centenas, milhares de funcionários e muitos detalhes do processo para controlar, como temperatura e pressão. Assim, o engenheiro químico é parte da equipe multidisciplinar responsável pela integridade física dos trabalhadores da empresa, da comunidade ao entorno e da população em geral que se beneficia dos processos e produtos produzidos. Essa equipe também é responsável pela fábrica, sempre de olho na questão ambiental, porque se uma indústria causa um desastre ambiental, o impacto é geralmente gigantesco, prejudicando milhões de pessoas. Então, o que tornou Walter White alguém tão grande nessa vida do crime? Primeiro foi o seu amplo conhecimento do assunto e depois o rigor que ele aplicou no seu processo produtivo. Por justamente dominar os detalhes das reações químicas, ele conseguiu criar um produto de extrema pureza e potência, logo mais cobiçado pelos vendedores e rivais. Agora, imagina se cada lote produzido ficasse diferente dos outros. Ele fatalmente não teria mercado. Então, a fórmula do sucesso passou também pela padronização e planejamento de cada fase do processo de produção. E assim, o Walter passou de um simples professor para um chefão do submundo do crime ao longo das temporadas, passando a atuar ilegalmente como engenheiro químico. Porque pensa aqui comigo, lá no começo da série, nas primeiras temporadas, era só ele e o Jesse produzindo a droga, tudo dentro de um trailer no meio do deserto, com pequenos lotes do produto. Era uma produção artesanal mesmo. Só que ele cria um produto perfeito, que chama a atenção pela sua pureza extraordinária. Com isso, a demanda por volume começa a aumentar e eis que temos a parceria com o perigoso Gus
Fring e seu laboratório secreto. Aqui nesse momento da série, as coisas assumem um contorno de indústria, com equipamentos robustos, uma estrutura produtiva dedicada, reatores potentes e vários funcionários envolvidos no processo. Agora, meus queridos, o papo é outro. Não tem mais aquele lance de fazer só um pouquinho dentro de um trailer no meio do deserto. O nosso protagonista agora tem que encarar a produção em uma escala industrial. E é aí que entra a grande sacada da série e do desenvolvimento do personagem, que passa por uma jornada psicológica e também profissional. Walter fica dividido entre a família e a vida de uma pessoa comum e o crime que lhe proporcionava cada vez mais dinheiro, mas ao mesmo tempo lhe trazia tensões e restrições nos relacionamentos. Ele vivia o tempo todo dividido entre esses dois mundos e é justamente essa tensão que torna o personagem tão fascinante. Walter White representa a genialidade e a ousadia e também demonstra que o bom ou mau uso do conhecimento científico é uma questão de escolha. Porque muito mais que entender de química ou engenharia química, é preciso entender que ter uma profissão é um projeto coletivo e é a responsabilidade de todo profissional usar seus conhecimentos para proteger vidas, inovar com responsabilidade e construir uma sociedade melhor. A engenharia química tá on! Achou diferentão o ângulo abordado nesse vídeo? Eu te explico. O Série Maníacos fechou uma parceria muito legal com o CREA São Paulo, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo. Nós queremos te mostrar como a engenharia pode ser uma carreira a ser seguida, principalmente para você, jovem estudante que está prestes a ingressar na faculdade. É normal ficar na dúvida sobre qual caminho seguir na faculdade e, pensando nisso, o CREA São Paulo criou um site muito legal que vai te ajudar a descobrir de uma vez por todas como a engenharia pode ser a trilha perfeita para você seguir. O link desse site está aqui na descrição. Vai lá, dá uma fuçada depois, você vai se surpreender. Beijo, até a próxima!